Nós temos aqui velocidade média, né? Você sabe lá quando você vai calcular a velocidade média, nada mais é que você pegar a distância e dividir pelo tempo. A gente representa aqui pela velocidade Vm é igual a ΔS dividido ΔT. ΔS é variação de espaço e ΔT variação de tempo. Então você tem que aprender o significado das letras, memorizar a fórmula e as unidades que acompanham cada letra. Lembrando, velocidade média é o resultado de uma divisão, então ela é uma grandeza dupla, vai ter quilômetro por hora, metro por segundo, quilômetro por segundo. Ela é uma grandeza dupla, ela tem uma grandeza que representa espaço ou distância e uma grandeza que representa tempo. As grandezas de espaço ou distância, quilômetros, metros, centímetros. As grandezas de tempo, horas, minutos, segundos. Se você prestar bem atenção, não tem como você errar. Por exemplo, se eu estiver falando de tempo, eu não vou falar aí que você está olhando no seu relógio. Você não vai dizer 8 quilômetros, né, e 30 metros quando fala de tempo. Você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E quando você estiver falando de distância, não vai falar a distância é de 2 horas. Não, você vai falar de 2 quilômetros, ou tantos metros. Então, distância, quilômetros, metros, centímetros, tempo, horas, minutos, segundos. Aí nós temos as mais usadas no sistema internacional, que é o que eu já expliquei no vídeo passado, o quilômetro por hora e o metro por segundo. Então, o quilômetro por hora é maior a grandeza. Então, quando vai para menor, você divide por 3,6. E quando você quer do menor para o maior, você multiplica por 3,6. Por que 3,6? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Quando você simplifica, fica 1 sobre 3,6, que dá a mesma coisa que dividir. Quando você faz o efeito contrário, você multiplica. Então, divide por 3,6 e multiplica por 3,6. Aí eu coloquei aqui 20 metros por segundo vezes 3,6. Então, do menor para o maior vezes 72 km por hora. 108 km por hora. Divide por 3,6. Do maior para o menor, divide 30 metros por segundo. Então, lembrando, 20 metros por segundo, 72 km por hora é a mesma coisa, só estão em grandezas diferentes. Aí eu coloquei aqui dois exemplos. Qual a velocidade média de um móvel que percorreu 10 km em 5 minutos? Então nós temos aqui, ele está te pedindo a velocidade média, então é o que está faltando. Ele te deu o espaço, te deu o tempo. O espaço, 10 km. Aí você tem o tempo, 5 minutos. Lembrando que a gente usa quilômetro por hora ou metro por segundo. Então vou pegar o quilômetro. Vou pegar em metros, dá 10.000 metros. E os minutos, cada minuto, 5 vezes 60, 300 segundos. Então, metro por segundo ou quilômetro por hora. Jogo na fórmula. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Vm é igual, né, 10.000 dividido por 300 segundos. Posso cortar dois zeros, cortar 2. Velocidade média é igual a 100 dividido por 3, 33,3 metros por segundo aproximadamente. Então essa é a velocidade que esse móvel está se movendo. Na física, quando fala móvel, está falando de um objeto que está se movendo sem levar em conta suas dimensões. Não importa se ele está falando um carro, se está falando um Fusca, de um caminhão, só está falando que ele está se movendo. No exemplo 2, nós temos aqui quanto tempo um trem de 100 metros demora para percorrer um túnel de 800 metros a uma velocidade de 108 km por hora. Então, você tem o trem e você tem o túnel. O trem finaliza aqui o final dele que o início dele. Então, o trem, para ultrapassar o túnel, esse ponto final dele tem que chegar lá no final. Então, é 100 metros do trem e 800 metros do túnel. Somando os dois, o trem tem que andar 900 metros. Então, esse aqui é o nosso ΔS. Está falando que a velocidade é 108 km por hora. Então, velocidade 108 km por hora. Como a distância está em metros, você vai dividir aqui por 3,6. Vai dar 30 metros por segundo. Vai ficar metro e metro. Agora joga na fórmula. Vm
é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade, 30. Espaço, 900. Tempo, quer descobrir, multiplica cruzado. 30 ΔT é igual a 900. ΔT igual a 900 dividido por 30. ΔT igual, posso cortar um zero, cortar 1, 90 dividido por 3, 30. 30 o quê? Segundos. Então esse trem vai gastar 30 segundos com essa velocidade para percorrer o túnel. E aqui a gente finaliza velocidade média.